Bom dia a todos. Treinamento do grampiato. Vamos logo começar pelo mais importante. A focaccia. É de extrema importância que a focaccia tenha sido retirada, tenha ficado em temperatura ambiente, tenha ficado fofinha, inchada, ou seja, o fermento tenha agido com antecedência. Essa está quase no ponto, poderia estar melhor, mas vocês podem ver, ela está molinha e está extremamente em temperatura ambiente, não está fria de geladeira. É assim que ela tem que estar. Então a composição do nosso grampiato é, primeiramente, a focaccia. Depois teremos, igual a uma focaccia com burrata, a rúcula, um saquinho de 50 gramas. Vocês podem ver o que eu já fiz, retirei todos os tacos. Então essa é uma operação que demora muito pouco tempo, mas o resultado é bem outro no prato do cliente. Então um saquinho de rúcula, 60 gramas de tomate sweet grape, que daqui a pouco eu vou cortar ao meio. 3 fatias, ou para melhor dizer, 30 gramas do presunto em bandeja, presunto de Parma importado. Na falta dele, e aqui fiz questão que fosse deixado, pode usar aquele presunto inteiro, fatiado. Vocês podem ver aqui, ele está fatiado fino, da mesma forma que está fatiado fino esse. Então, na falta desse em bandeja, a empresa trabalha com 2 marcas, Villani e Fontana. Ou é uma ou outra, em último caso esse daqui, desde que o colega do queijos e frio fatie ele bem fininho. Tá? Porque uma fatia dessa daqui corresponde a 10 gramas. A receita prevê o uso de 30 gramas, logo 3 fatias. Nessas bandejinhas aqui cabem 100 gramas, 10 fatias. Então, usando essa, imediatamente filme essa embalagem. Não é para colocar o conteúdo desse presunto, dessa embalagem, num Tupperware. Essa operação vai fazer com que resseque o presunto. Então, imediatamente abre, filma e vai para o próximo uso. Então, aqui são 100 gramas, 10 fatias, dá para 3 pratos grampeados. Quarto ingrediente, meia mussarela fresca, não chama de búfala porque é feita com leite de vaca, não de búfala, que é exatamente aquela da salada caprese. Eu vou usar meia, e essa meia eu vou cortar ao meio 2 fatias. E último, queijo parmesão, tipo grana padano, pois ele é feito no Brasil, não é feito na Itália, então não pode ser grana padano, mas tipo grana padano. É exatamente aquele do saquinho de 10 gramas da spaghetteria, só que ele é inteiro. Então depois eu vou mostrar como cortar, mas usaremos 50 gramas. E vou começar então a montagem do prato, que obviamente começa pela focaccia, mas focaccia, lembrando sempre que tem que ser aberta com as mãos, não com o rolo, apertar bem, até o tamanho padrão de uma faca, ok? Ela tem que ser oval e não redonda. Eu vou fazendo as escovinhas na ponta dos dedos. Coloco um pouquinho de sal. Um detalhe que ainda vai ser comunicado a vocês, igual a focaccia com burrata, que o cliente escolhe o sabor da focaccia, ou de parmesão ou de alecrim. A princípio eu coloquei só focaccia de alecrim, mas claro, para a gente não perder venda, caso tenha o cliente que queira de parmesão, acredito que dará para fazer isso. Serão comunicados posteriormente quando vamos começar para valer a venda desse prato maravilhoso. Ele corresponde a uma refeição inteira. Coloquei então alecrim, se fosse o parmesão é a mesma coisa. Vou dar uma regada de azeite. E agora a focaccia vai para o forno. Importante também que para ter uma focaccia como se deve, bem crescida, bem dourada e não demore muito no forno, o forno esteja programado e praticamente quase a 300 graus. Isso faz uma diferença brutal entre ter um bom produto e um mau produto, ok? A nossa focaccia está pronta, então vou começar a montar o prato. Vocês podem reparar, é isso que eu estava falando, estão vendo?
Por causa do efeito da anidride carbônica, que é efeito também da fermentação, criou gás dentro, criou ar, e esse ar, como não tem por onde sair, se expandir, ele acaba inchando a massa. Ela deveria ter ficado quase por completo assim, mas enfim, esse é um produto já bastante aceitável. Então vamos começar. O que tenho que fazer agora é cortar a focaccia em triângulos. Não dá para ver? Dá. É exatamente isso que eu estava dizendo. Tem que ficar ou cá dentro ou bem aerado. Então corto ela em triângulos. Vou começar a montar ela. A montagem pode começar pela focaccia. Tem que ficar desse jeito no prato. Ou pode começar pela rúcula. Vocês podem até começar pela rúcula se vocês quiserem, que dá uma baliza, dá para vocês se orientarem para deixar o prato montadinho. Vou cortar os tomatinhos. Em relação aos tomatinhos, eu falei de antemão que eram 60 gramas. Eu falei de gramas, não falei de unidades. Vale também cortar, quer dizer, antes de cortar, separar e pesar em saquinho de 60 gramas. Mas não cortá-lo, porque senão vai fazer um aguaceiro danado dentro do saquinho. E cortar, vocês podem até ter cronometrado, não demorou mais que 10 segundos. Vou colocando os tomatinhos por cima da salada. Eles fazem o mesmo papel que o tomate seco poderia fazer no prato, na focaccia para buraco. Pego o queijo, tipo grana padano. Estou começando a peça nova, digamos assim. Então já sei que esses 50 gramas corresponde a grosso modo a isso. Segundo uso, depois vocês vão ter que tirar essa parte aqui da casca e tentar cortar em fatias, em pedaços de 50 gramas, que será cortado ao meio. Eu pego a mussarela, volto a dizer, essa bolotona aqui pesa 200 gramas, então eu corto metade dela e por sua vez corto a metade em duas fatias graúdas. Em algumas filiais onde passei nesses dias, eu falei para cortar em 2 ou 3 fatias. Foi erro meu, assumo a culpa, na verdade são 2 fatias conforme já está escrito no manual. E finalmente abro a bandeja, delicadamente eu retiro fatia por fatia. Volto a dizer, não tem por que colocar esse conteúdo dentro do Tupperware. Fazendo isso, o presunto rasga e vai acelerar o processo de secagem, de ressecar. Então eu vou fazer, tirei as 3 fatias, fecho, filmo e uso o próximo prato. E antes de entregar para o meu cliente, uma regadinha de azeite em cima da rúcula, em cima da mussarela, e o gran piatto está pronto. Esse então é o gran piatto, como eu disse. Boas vendas, sigam estritamente o que eu falei, façam com amor e desejem sempre bom apetite para o cliente. Obrigado, até a próxima.